Oi pessoal, estou aqui de novo para mais uma videoaula. Dessa vez a gente continua um assunto bem legal, que é Roma Antiga. Eu sei que vocês gostam bastante. A gente vai aqui então continuar a fase de República, mas agora focando na crise da República Romana. Só recapitulando rapidão para você não esquecer, tivemos monarquia, a segunda fase, república, que a gente foi até as consequências da expansão romana, e depois a gente tem ainda a fase de império. Então hoje vamos focar como essa República Romana, em grande expansão, acaba se tornando um império. Bom, essa aula é a aula 10 da apostila lá do primeiro ano, conteúdo do primeiro ano. Vamos lá, vamos nessa. Roma Antiga, a crise da República. Bom, pessoal, a primeira coisa que tem que lembrar, então, é que o exército romano se tornava uma instituição super importante. Ué, e por que importante? Porque o negócio estava crescendo muito e conquistando vários territórios. Isso dava uma dimensão para o exército bem significativa. Acontece que parte desse exército era composto por plebeus, principalmente aqueles que tinham pequenas propriedades e que iam para o exército para tentar a sorte, enriquecer e tal. Acabavam servindo por lá. O que vai rolar? Apesar desses anos de serviço, muitos desses plebeus acabavam deixando seus campos abandonados e quando retornavam, eles estavam todos detonados. E aí ficava muito caro para fazer essa pequena propriedade voltar a produzir. E mais um problema, né? Além de tentar voltar a fazer a produção, continuar e tudo mais, tinha que enfrentar ainda o endividamento e grandes latifúndios. Então, era quase que inevitável a venda desses pequenos lotes, dessas pequenas fazendinhas para proprietários maiores. Com isso, os latifúndios cresciam cada vez mais. Latifúndios, vale lembrar, com base na escravidão. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala assim de latifúndios, a gente está falando que alguns patrícios mais ricos chegavam a possuir mais ou menos 80 mil hectares, o que é muita coisa. E isso mantido com mão de obra escrava. E aí gera mais um probleminha. Porque se os escravos vão trabalhar nas fazendas, portanto, lá, e essa plebe que não tem mais terra e que também acabava trabalhando nas fazendas, essa plebe vai ser expulsa de lá, por isso um êxodo rural. A galera vai se deslocar para a cidade, atrás de condições de trabalho. E nas cidades, esse pessoal só vai oferecer a sua prole. Prole são os filhos, ou seja, como força de trabalho mesmo, né? Vai oferecer seus braços aí, seus e dos seus filhos como força de trabalho. Numa situação bem precária, portanto, marginalizados, muito pobres. Para você ter ideia, a gente está falando aí de uma cidade que vai chegar mais ou menos no último século antes de Cristo a ter cerca de 750 mil habitantes. E desses 750 mil, mais ou menos até 70% em condições bem precárias de vida. Obviamente, uma cidade lotada, com gente passando dificuldade, não tem muito o que acontecer. É óbvio, tensão social. E as tensões sociais vinham de dois rumos. O primeiro, essa plebe marginalizada, que tinha sido mantida de certa forma caladinha, ou pelo menos mais controlada, por conta de uma série de concessões que foram concedidas progressivamente, desde lá da revolta do Monte Sagrado, e uma nova classe, os homens novos, chamados assim, que era uma elite comerciante que tinha ficado muito, muito rica, se aproveitando do comércio no mar Mediterrâneo. Lembrando que o mar Mediterrâneo, o Mare Nostrum, era chamado de Lago Romano, para ter ideia aí do que a gente está falando da dimensão de Roma. Muito bem, então, tensão social. Pensando em resolver essa tensão, Tibério Graco, eleito como tribuno da plebe, só lembrando quem é o tribuno da plebe, era um cargo estipulado dentro do Senado romano que se escolhia um representante
da plebe e ele tinha poder de veto, poder bastante importante. Tibério Graco vai ser escolhido como tribuno da plebe e ele vai apelar para uma lei antiga romana que dizia o seguinte, que as terras públicas, o agere publicus, não podia ser utilizada de maneira particular por patrícios. O que estava acontecendo? Os patrícios foram ocupando as terras públicas romanas e transformando as suas fazendas em fazendas enormes usando o que era público. O que o Tibério propunha? Pegar essas terras e distribuir para a plebe, promovendo então uma reforma agrária. Uau, que bonzinho! Não, então, o Tibério Graco pensou no quê? Esse monte de gente em Roma, isso vai dar problema. Como resolver? Vamos dar a terra para essa galera sair da cidade e acabar desafogando essa cidade. Que na real, Roma parecia uma panela de pressão com a válvula entupida. Só chão. Pronta para explodir a qualquer momento. Pois é, os patrícios não curtiram muito a ideia do Tibério Graco, não. E acabaram perseguindo ele e matando. 10 anos depois, o irmão mais novo, Caio Graco, também vai ser escolhido como tribuno da plebe. E aí você pensa, esse está mais esperto, né? E estava de fato. Mas ele tinha quase que uma questão de honra, e ainda o problema persistia cada vez pior, resolve retomar a ideia da reforma agrária que o irmão Tibério havia proposto. O que vai acontecer? Perseguição a Caio Graco, ele e mais ou menos 3.000 de seus seguidores vão mergulhar numa guerra civil, que é curta e termina, obviamente, com Caio Graco e seus seguidores sendo exterminados. Tenso, bastante tenso. E fica pior. Por quê? No meio disso tudo, como eu falei, o exército tinha se tornado bastante importante em Roma. Então, essa importância girava em torno, sobretudo, dessa classe de pessoas aqui, ó, os tais generais, que eram os comandantes das legiões. Isso ficou ainda mais marcado quando o exército passou a ser profissional. Como assim? Tendo carreira militar, que a pessoa podia se dedicar, então, ao exército. Então, os generais passavam a ser, na verdade, quase como idolatrados. Então, existiam laços de fidelidade com esses generais muito, muito fortes. Quase de juramento mesmo, de servidão esses caras, acima da República Romana. Obviamente, o prestígio dos generais e uma república que tinha problemas sérios para resolver, deu pau. E por quê? Porque essa crise romana vai ser uma crise política, de problemas entre o Senado, que representava a República, e esses generais cada vez mais importantes e que almejavam, além de seu poder militar, também um poder político e mandar na República. Essa situação vai levar então a intensos problemas. Lembrando que a República Romana ela compunha de cônsules, né? 2 cônsules. Então, por vezes, foram escolhidos alguns generais para fazer essa função de cônsul. Dessa forma, tentar ali acalmar e, de certa forma, também agradar a plebe, já que esses generais eram bastante queridos. Pois bem, é numa dessa que o Senado resolve optar por aquilo que ficou conhecido como o primeiro triunvirato. Na real, não foi bem o Senado que quis, foi meio que enfiado assim, goela abaixo, para o Senado. O que acontece? Pompeu havia se destacado demais, um general importante, com uma série de vitórias, inclusive já tinha conseguido ser cônsul, e ele era um nome muito, muito forte, muito querido. Se você pensar assim, no seu álbum de figurinha, é tipo uma figura dourada, aquelas que brilham. Junto a ele, também existia um outro desses dos mais famosos, o Crasso, também importante, muito influente, considerado o homem mais rico de Roma, também general, líder de tropas, e que também era uma figurinha dessas de destaque, das brilhantes no álbum. E tinha uma que começava a se destacar e que já era muito, muito brilhante, que era o Júlio César, um general também, de uma família não tão rica, na verdade, mas com muito prestígio. Esses 3 resolvem juntos fazer um acordo. Crasso
queria muito, muito conquistar regiões da Ásia. Só que o Senado não confiava nessa vontade dele. Pompeu queria uma influência muito maior sobre a República. Só que não conseguia ter. E o Júlio César queria governar a região da Gália e ter ferramentas suficientes para conquistar essa região da Gália. Daqui a pouco a gente fala dela. Os três, então, tinham vontades que, de certa forma, o Senado limitava. Eles fizeram um grande acordão, um apoiando o outro, para que eles conseguissem. E a decisão foi mais ou menos assim. Pompeu e Crasso seriam, então, através de uma eleição toda fraudulenta, escolhidos juntos como cônsules e apoiariam a decisão de Júlio César de atacar a região da Gália e conquistar por lá. Todos saíram felizes porque a República, então, apoiaria os ataques do Crasso na região da Ásia, onde ele tinha vontade. O Pompeu ganhava prestígio político, o Júlio César ganhava o domínio sobre a região da Gália, e todos seriam felizes. Isso celebrado através da união entre a filha de Júlio César e Pompeu. Muito bem, parecia tudo muito certinho. O tempo passa e as coisas vão se desgastando. Júlio César, de fato, consegue comandar suas 4 legiões rumo à conquista da Gália. Conquista importante. E essa conquista ela vai dar para ele um prestígio ainda maior. Sem dúvida nenhuma, ele passa a ser o mais famoso de todos os generais romanos nesse momento. E aí acontece o seguinte, por aí também, a filha do César acaba morrendo num parto. Então a relação dele com o Pompeu acaba esfriando. Pior ainda, porque o Crasso acaba sendo morto nas batalhas que ele comanda lá na região da Ásia. Então, na prática, o triunvirato vinha abaixo. E surgia uma possibilidade de que o Pompeu seria declarado ditador. Somando tudo isso, Júlio César, então, que tinha ganhado muito prestígio por conquistar a Gália, vale lembrar que desde o início da República, a região da Gália era um dos desejos romanos e que até então não tinha sido conquistado. Só para lembrar da Gália, eu já falei, mas lembra lá do Asterix do Obelix, daquela coisa que tinha os druidas. Então a Gália era essa região de cultura celta e tudo mais, que foi muito difícil de ser conquistada de fato. Mas acontece que, após vencer a Gália, Júlio César tinha aí um prestígio muito grande. E o Senado tenta forçá-lo a não ser mais governador das tropas, comandante das tropas lá da Gália. César entendeu o recado, era uma forma de tentar enfraquecê-lo. Então, em vez de abandonar, na verdade, ele resolve marchar sobre Roma. A marcha sobre Roma de 52 a.C. é o fato de que o César ultrapassa com suas tropas o Vale do Rubicão. Lembra que eu falei desse rio, que era uma declaração de guerra se você ultrapassasse com as tropas e tal. No fim, era isso que o Júlio César estava fazendo. O Senado ativa, então, o Pompeu para protegê-lo. Durante o período de guerra intensa, termina com a vitória do Júlio César, que vai ser declarado, então, a partir daí, ditador pelos próximos 10 aninhos. Bom, só que em 44 a.C., o César tentou, numa manobra, se declarar ditador vitalício, ou seja, ditador até morrer. Dessa forma, obviamente, o Senado ficava em segundo plano frente a esse comando do César. O Senado, então, planeja uma festa de reconhecimento a César pelos serviços prestados, convida ele para uma cerimônia no Senado, e quando ele vai, ele acaba sendo assassinado, apunhalado pelos senadores. Vale lembrar que tem muitas ideias sobre isso, falam que aconteceu ou não, a gente não tem provas definitivas, mas uma boa possibilidade de ter acontecido, da frase lá famosa de até tu, Bruto. Por quê? O Bruto tinha sido uma pessoa aliada do César até então, e que agora estava ali associado aos traidores do Júlio César. Bom, como eu disse, pode ser que sim, pode ser que não dá para ter tanta certeza com relação a isso.
alguns historiadores divergem nesse sentido. De qualquer forma, o César foi morto em 44. E aí o Senado pensou, resolvemos o problema, daqui para frente vai ser calminho, calminho. Que nada, Roma explodiu, pegou fogo de vez. E aí o próprio Senado resolve tentar resolver as coisas com um segundo triunvirato. E agora convidando, então, Lépido, um importante político influente, Marco Antônio, que tinha sido um veterano de guerra das tropas leais a Júlio César, e a novidade ficava por convidar Otávio, que era um general mais novo, simplesmente sobrinho neto de Júlio César, e que, no testamento de César, era tido como filho adotivo, ou seja, um herdeiro do Júlio César. O Lépido logo se afasta dos assuntos políticos. Marco Antônio e Otávio mergulham numa guerra. Essa guerra civil entre as tropas de Otávio e Marco Antônio vão ganhar traços mais curiosos. Por quê? O Marco Antônio vai acabar se mudando para Alexandria, no Egito. E lá vai viver um romance com Cleópatra. Cleópatra, que já tinha tido um romance com o César, inclusive se dizia ter um filho com ele, agora engatava um romance com o Marco Antônio. E Marco Antônio ficou perdidamente apaixonado pela rainha do Egito, que era naquele momento uma província romana também. Muito bem, nesse sentido, o que vai acontecer? O Otávio inicia a perseguição às tropas do Marco Antônio. E vai acontecer que na Batalha de Actium, batalha naval inclusive, as tropas do Otávio vão vencendo. Marco Antônio, então, percebendo que a derrota era iminente, acaba fugindo e volta para o Egito para encontrar Cleópatra. Ao chegar e receber notícia de que ela havia se matado, ele se atira na própria espada e se mata. O fato é que a Cleópatra não estava morta. Alguns dizem que ela tinha tentado se matar e não tinha conseguido. Outros, que ela tinha tomado um veneno de uma víbora que causava paralisia, mas que não era propriamente a morte. Fato é que a história mais oficial vai dizer que a Cleópatra de fato tentou se matar algumas vezes. Quando o Otávio chega, prende ela e pretende exibir como um troféu em Roma, mas ela acaba morrendo. A questão é, ela tinha de fato no corpo, os médicos da época vão dizer, a picada, né, como se fosse de uma víbora, mas não tinha víbora perto, então enfim, como ela morreu, é de fato um segredo bem desses difíceis de compreender. Ela morre e deixa o filho que ela dizia ser de César, vai ser morto por Otávio, para que ele não tivesse como dividir, né, com quem dividir, tipo, a herança de ser o único filho de César. E os filhos que ela teve com o Marco Antônio acabam sendo criados em Roma pela irmã de Otávio, que é ex-esposa de Marco Antônio. É isso aí, galera. Histórias da vida privada de Roma. Bom, e o Otávio? O Otávio saía de lá como grande vitorioso. E ele volta para Roma com todo esse prestígio possível. E aí foi questão de tempo de ele declarar o fim da República e no ano de 27 a.C. se declarar o imperador, o príncipes, o Augusto. Então acabava assim a República Romana e a partir de 27 a.C. começava então o Império Romano, tendo como primeiro imperador o Otávio, que assumia o título de César, já que no próprio testamento de César autorizava a mudança do nome de Otávio para Caio Júlio César. E assim ele vai ser chamado, com o título de César sendo um símbolo dos imperadores romanos. É isso aí, galera. Assim a gente encerra essa aula, a aula 10, sobre a crise da República. Na próxima, a gente fala sobre o Alto Império Romano. Valeu, pessoal. Até a próxima.